Ao andar por uma cidade americana comum, a 30 metros abaixo, há outra cidade. Ruas, lojas e pessoas. Bem-vindo à América que você nunca viu, começando pelo número 16. Portland, Oregon, hoje não lembra o Velho Oeste, mas em 1800 foi um dos portos mais perigosos do mundo. Marinheiros de todo o mundo vinham, bebiam e sumiam. Moradores diziam que eram drogados e levados ao subsolo para serem vendidos a capitães que precisavam de tripulação. Parece dramático e parte disso pode ser lenda urbana, mas os túneis de Xangai existem e são reais. No fim do século XIX, cruzavam o centro histórico de Portland até os cais. Eles ligavam aos porões dos comércios, facilitando o transporte de mercadorias. E também serviam como antros de ópio, bares e celas de detenção. Atualmente, a maioria dos túneis está selada, mas alguns bares da antiga Chinatown ainda têm acesso. Visitantes relatam ouvir sons metálicos ecoando nos canos das câmaras, resultado de imaginação ou do passado não enterrado de Portland. Mas nem toda cidade subterrânea começou como um segredo. Algumas foram criadas quando a cidade acima simplesmente desapareceu. Número 15. Seattle não planejou uma cidade subterrânea. Ela simplesmente queimou até se tornar uma. Em 6 de junho de 89, um pote de cola tombou em uma loja de tintas. Na manhã seguinte, o distrito comercial, 4 cais e terminais ferroviários estavam em cinzas fumegantes. Ninguém morreu e a cidade transformou a tragédia em um boom. Seattle construiu edifícios maiores e mais fortes de tijolo e pedra, substituiu a madeira, a população dobrou e as ruas foram elevadas 9 metros para evitar inundações. Mas quando a nova cidade foi construída, a antiga permaneceu exatamente onde estava. Sob a Pioneer Square, ruas, fachadas e calçadas originais de Seattle ficaram preservadas na escuridão por anos e ainda eram usadas. Lojas operavam no subsolo, banhos a vapor funcionavam e até bordéis eram movimentados. Mas em 1907 tudo mudou com a peste bubônica em Seattle. Os líderes da cidade entraram em pânico. Culpando os ratos, despejaram quem estava no subsolo, selaram passagens e fecharam entradas. A maioria esqueceu dos túneis. Até os anos 60, quando a reurbanização expôs o mundo subterrâneo e a cidade tentou condená-lo, mas falhou. Mais de 500 mil pessoas assinaram uma petição para salvá-lo. Hoje há passeios subterrâneos onde é possível ver parte da antiga Seattle, vitrines antigas e ruas fantasmas. Seattle não foi a única cidade forçada a se reconstruir sobre si mesma, porém. Número 14, Sacramento, é o oposto de Seattle. Ela não queimou, ela se afogou. No inverno de 61 para 62, a chuva quente derreteu a neve da Sierra Madre. A água desceu com força sem ter para onde ir, exceto Sacramento, e isso se repetiu várias vezes. Em janeiro, a enchente foi tão forte que o governador precisou remar até sua mansão e entrar pelo segundo andar. As pessoas perceberam que Sacramento estava em uma planície de inundação, e em vez de fugir, elevaram a cidade de 3 a 6 metros ao longo de 15 anos. Enormes macacos de rosca ergueram os prédios. Novas ruas surgiram enquanto as antigas viraram o subterrâneo de Sacramento. Porões antigos viraram bares, casas de jogos e bordéis, prosperando até a cidade avançar e deixá-los enterrados. Hoje eles mostram como as pessoas viviam em Sacramento. Com o tempo, o subterrâneo foi abandonado, tornando-se algo inevitável para a cidade. Centralia, Pensilvânia, foi construída sobre carvão e pegou fogo em maio de 1962, pouco antes do Dia da Memória. A cidade decidiu limpar seu lixão do jeito antigo, queimando-o. Ninguém percebeu que a cidade ficava em cima de antigas minas de carvão. O fogo logo atingiu o carvão e virou um inferno. Inicialmente parecia controlado, mas a fumaça começou a sair do chão. O ar ficou tóxico e o monóxido de carbono invadiu os porões. As pessoas começaram a sair, mas alguns moradores tentaram resistir no início. Em 83, um garoto de 12 anos quase morreu depois de cair em uma cratera cheia de gás tóxico. Aquilo foi o fim. O governo federal comprou a cidade por $2 milhões e condenou quase todos os prédios.
Moradores foram evacuados. Disputas judiciais duraram décadas enquanto o fogo seguia sob as ruas. Hoje, restam só 5 pessoas. O CEP da cidade foi revogado em 2002 e o incêndio deve durar mais 250 anos. E se você gosta dessas explorações por mapas, não se esqueça de se inscrever no canal. Afinal, minha carreira já foi totalmente para o subterrâneo mesmo. Alguns espaços subterrâneos são feitos propositalmente para ficarem escondidos, não por acidente. Número 12. Com a lei seca, Los Angeles não ficou sóbria, mas foi para o subterrâneo. Túneis sob Los Angeles se estendiam por 18 quilômetros, conectando bares, porões e locais clandestinos. Durante o dia, o salão do Rei Ed era um respeitável negócio de piano. À noite, virava bar clandestino movimentando-se abaixo da Cidade dos Anjos. A lei seca terminou em 33, mas os túneis ainda serviam a um propósito para as celebridades. Hollywood fervia e as câmeras também. Alguns locais famosos de Los Angeles usavam túneis para as estrelas fugirem dos paparazzi. O Hotel Cecil possuía um túnel para o Clube dos Jogadores, frequentado por Howard Hughes e outros famosos. Após o fechamento do hotel, o túnel virou lenda urbana. Em 2012, durante reformas, trabalhadores acharam o túnel, tornando a situação séria. Número 11. Boston é sinônimo de lendas revolucionárias. Então, naturalmente, existem rumores sobre túneis sob a cidade. Soldados se moviam sob os ingleses e George Washington escapava despercebido, mas isso é exagero. Boston não foi feita para túneis. O lençol freático é alto e muitas áreas da cidade estão em aterros. Cavar demais deixa o solo instável e perigoso. Mas isso não quer dizer que não haja segredos lá. Com a maioria das entradas seladas, o subsolo de Boston ainda gera rumores. Os melhores esconderijos são aqueles que você realmente não consegue verificar. Há uma lenda de que, no extremo norte da cidade, contrabandistas usaram os túneis na lei seca para transportar álcool ilegal. Hoje, com obras fechando a maioria dos túneis, o que resta está inacessível, sem registro e fácil de ser exagerado. Mas Boston não é a única cidade com algo escondido embaixo dela. Número 10. Nova York pode ser a cidade que nunca dorme, mas há muitas coisas escondidas à vista de todos. O Waldorf Astoria tem mais de anos, mas continua símbolo do luxo clássico. Mas apesar de ser um dos prédios mais famosos da cidade, ele tem uma passagem secreta. Ela integra o sistema ferroviário de Nova York, feito nos anos 10, e ligado ao Grand Central Terminal, mas nunca foi projetada para passageiros. Ela integrava uma estação de energia feita para transportar cinzas e detritos, e só não foi esquecida graças a Franklin D. Na visita de 44, o presidente usou o local para guardar itens, não para esconder a poliomielite, como diziam os boatos. Depois, a linha 1 virou lenda. Desfiles de moda ocorreram lá e Andy Warhol fez uma festa no local em 1965. Após o 11 de setembro, autoridades viram o local como rota de fuga para delegados da ONU. Equipes de manutenção mantêm o local funcionando, mas ele é proibido. Milhares passam por cima diariamente sem notar sua presença. Nem todo espaço subterrâneo era escondido ou ilegal. Alguns foram projetados para serem permanentes. Número 9. Nem toda cidade subterrânea era usada para atividades ilegais. Kansas City construiu o maior complexo empresarial subterrâneo do mundo de forma proposital. Enterrada a cerca de 50 metros de profundidade nos penhascos ao norte do rio Missouri, está a Subtrópolis, esculpida pelos desenvolvedores em 5 milhões de pés quadrados de uma mina de calcário. São até 16 quilômetros de estradas pavimentadas e iluminadas. Mas por quê? Devido ao ambiente estável e às temperaturas agradáveis, entre menos 15 e 21 graus Celsius o ano todo, sem mau tempo, ondas de calor ou tornados. Armazéns se mudaram para lá, assim como fábricas, escritórios, até um correio. Mais de 55 empresas operam lá embaixo hoje. Ir para o subterrâneo nem sempre é covil do mal. Alguns projetos não tinham relação com negócios. Número 8, Washington, D.C., tem marcos famosos, mas visite a Ad Street e um beco estreito para descobrir algo diferente. Se tivesse permissão para passar ali, não teria.
e isso levaria ao porão da Casa Branca. Na Guerra Civil, o general Winfield Scott temia que o Capitólio caísse. Ele queria um local para resistir e escolheu o prédio do Tesouro, sólido de granito, defensável e subterrâneo. O ataque não ocorreu, mas a ideia permaneceu. Na Segunda Guerra Mundial, a Casa Branca parecia vulnerável a ataques aéreos, então construíram rapidamente um túnel de 49 metros ligando seu porão ao anexo do Tesouro. Dentro havia um cofre com comida, móveis e suprimentos. Presidentes usaram o túnel por segurança ou para evitar protestos. Assessores o usaram para encontros secretos. Depois, a Guerra Fria mudou tudo. Um bunker mais profundo, o Centro de Operações de Emergência Presidencial, foi construído sob a Casa Branca para garantir o funcionamento do governo dos Estados Unidos após um ataque nuclear. Washington fez ainda mais. Número 7. Vá a 48 milhas a oeste de Washington e chegará a Bluemont, Virgínia e a Área B. Oficialmente começou como estação meteorológica, por isso é chamada de Monte Weather. Hoje funciona como uma instalação da FEMA, mas o local esconde um enorme complexo subterrâneo sob a montanha. Portas anti-explosão, abastecimento próprio de água, energia reserva, hospital, alojamentos e crematório. A instalação foi preparada durante a crise dos mísseis de Cuba, mas não há túneis confirmados ligando o Monte Weather a Washington. Cavar quase 80 quilômetros em segredo seria bem difícil. Apesar dos rumores persistirem, os planos da nação seguiram sob Washington. Mount Weather era para a continuidade, o próximo era para a guerra, número 6. Nos anos 50, os rebeldes enfrentaram uma realidade brutal. Washington talvez não sobrevivesse a um ataque nuclear. Um segundo Pentágono foi construído nas montanhas Blue Ridge, Pensilvânia, em 1953. O Site R foi concluído a um custo de vários bilhões de dólares em valores atuais. Lá dentro há usinas de energia, reservatórios de água, armazenamento de alimentos, salas de comando e até um bar. Se o Pentágono Real fosse destruído, este assumiria o controle. Dick Cheney foi levado para lá após os ataques de 11 de setembro. Os túneis são tão grandes que podem abrigar vários prédios de 3 andares e os planos do governo não pararam no Pentágono número 5. O Hotel Greenbrier, em White Sulphur Springs, Virgínia Ocidental, funciona desde 1813. Recebeu 28 presidentes e sediou grandes conferências internacionais na Segunda Guerra Mundial. Isso o tornou perfeito. Na Guerra Fria, o Pentágono tinha plano de contingência, mas o Congresso não. Em 1959, o hotel iniciou nova construção, ampliou acomodações e ganhou o nome de Ala da Virgínia Ocidental. Mas algo mais estava acontecendo, algo debaixo da terra. O projeto Ilha Grega, um enorme bunker construído diretamente abaixo, com 12 pés de largura, 10 pés de altura, 18 polegadas de espessura e 25 toneladas de peso. E essa é apenas uma porta à prova de explosão, com mais 3 atrás dela. As instalações acomodavam confortavelmente os 135 membros do Congresso por ao menos 60 dias. Eles podiam comer, dormir, se exercitar e legislar sem que soubessem onde estavam. O bunker ficou abastecido por 30 anos durante a Guerra Fria, mas nunca foi usado. Em 92, uma investigação do Washington Post revelou o bunker. Em poucos dias, fechou, virou atração turística e hoje é um centro de dados. Alguns planos são grandes demais para ficarem ocultos no prédio número 4. Afinal, quanto você consegue guardar para o apocalipse? É muita coisa, pois há bairros subterrâneos e a montanha Cheyenne, cidade sob 600 metros de rocha sólida, construída entre 1961 e 1966, projetada para resistir a um ataque nuclear 1000 vezes mais potente que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ela cobre 20.600 metros quadrados e foi escavada em 700 mil toneladas de granito. Dentro, 15 edifícios enormes ficam sobre molas gigantes, isolados das ondas de choque. Há academias, dormitórios, hospitais, reservatórios e centros de comando. Tem até um restaurante Subway. Ele ainda tem seu próprio reservatório que comporta 500 mil galões de água.
A montanha pode isolar-se em um ataque nuclear e operar de forma autônoma por meses. Nem todo refúgio subterrâneo foi feito para autoridades durante a crise dos mísseis de Cuba. Nem todo abrigo era para legisladores ou generais. Um plano priorizava a segurança dos americanos na suíte subterrânea ou bunker do Grand Canyon. Kennedy queria transformar as cavernas do Grand Canyon em abrigo antinuclear. Comida e água foram levadas a 36 metros de profundidade para sustentar cerca de 2.000 pessoas. Hoje, o Hotel das Cavernas do Grand Canyon converteu o local em uma suíte que custa $1.000 por noite. Ela mudou ao longo dos anos, mas a suíte oferece todas as comodidades: TV, música, camas de casal e biblioteca. Os alimentos encomendados por JFK ainda estão lá. O clima seco das cavernas os mantém frescos, e um dos espaços subterrâneos nem foi feito para a sobrevivência. E o que vem após o número 2? Nos anos 70, Gerard B. Henderson, diretor da Avon, ficou preocupado com sua segurança e se mudou para o subsolo. Em 1978, a mansão subterrânea de Las Vegas foi concluída a 8 metros de profundidade. Feita de concreto e aço, só se entrava por portas parecidas com grandes pedras. Tinha 5 quartos, 6 banheiros, piscina, 2 hidromassagens, bar, pista de dança, sauna e minigolfe de 4 buracos. Havia um céu falso que imitava a luz do dia. O andar subterrâneo ainda existe. Enterrado sob outra casa, a Fundação Stasis comprou por $150 mil em 2014. Dizem que será transformado em museu. E finalmente, em primeiro lugar, há uma área subterrânea nos Estados Unidos que não foi construída para a sobrevivência, foi construída para memórias. Em 1940, Thornwell Jacobs, presidente da Universidade Oglethorpe, sugeriu que a sociedade atual preservasse seus tesouros como faziam os egípcios. Escondido nas profundezas do FIB da universidade, o Hearst Hall é uma cripta da civilização. 30 metros de comprimento, 3 metros de largura e 3 de altura. Escavado na rocha sob o granito, o cômodo é hermético, reforçado e intacto, abrigando objetos do cotidiano que representam a civilização do início do século XX. Discos de Art Shaw, um Donald Duck de plástico, gravações de voz de FDR e Hitler. A cripta ficará selada até 113, mesma distância temporal de Jacó, segundo o calendário mais antigo. Prova de que, enquanto americanos cavam túneis para se esconder, fugir ou sobreviver, às vezes o fazem só para serem lembrados. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado e até a próxima no MAPEC.